Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Nós nos reunimos através da tecnologia, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para esse momento de mensagem, esse momento de palavra, para esse momento de pregação da palavra de Deus. Que o Senhor esteja contigo, agora e sempre, que Ele te acompanhe. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Amém. Tu viste aí na abertura do nosso momento, nós queremos hoje nos ocupar com o tema do amor. O amor, coloquei entre aspas, o novo velho mandamento. E a palavra que nós vamos usar como palavra de base nesta manhã, palavra do Senhor para ti, é a palavra que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 13, os versículos 31 a 35, que nos dizem o seguinte: Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É um privilégio poder compartilhar contigo nesta manhã a santa palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 13, os versículos 31 a 35, estão colocados logo depois do momento em que Jesus lavou os pés aos discípulos. Jesus está preparando os seus discípulos para a crucificação, Ele está preparando os seus discípulos para a sua morte, para a sua ressurreição. Eles não haviam ainda captado completamente o que estava por acontecer. Eles ainda não haviam captado na sua inteireza o que Deus tinha planejado, o que Jesus iria fazer pela humanidade. Eles não estavam completamente cientes de tudo isso. E esse texto que nós lemos, ele vem logo depois do lava-pés, logo depois desse momento em que Jesus assume a postura de alguém que não era alguém como ele. Jesus assume a postura no lava-pés de um servo, de um escravo, de um serviçal, de alguém de honra inferior. E ele lava os pés aos discípulos, com isso desejando ensinar-lhes uma lição de humildade e uma lição importante para a vivência da espiritualidade cristã. E logo depois acontece então a Santa Ceia, o momento em que Jesus ensina os seus discípulos que aquele sinal, que aquela refeição, que aquele momento seria uma repetição, um relembrar, um reviver, um experimentar o sacrifício de Cristo na cruz. Queridos, esse texto que nós lemos, ele vem logo depois dessas duas situações, logo depois desses dois momentos que são importantes, que são muito lembrados no período da Páscoa, no momento da Quaresma, nos dias que antecedem a Páscoa, a nossa celebração da Páscoa. Jesus estava ali com os seus discípulos, preparando eles para a partida. E eles estão então agora, depois de vivenciarem esses momentos com Jesus, eles estão prontos a receber esse novo mandamento que Jesus dá. Mandamento esse que diz que eles devem amar-se uns aos outros. Assim como Jesus amou eles, eles devem amar uns aos outros. E através dessa atitude dos discípulos, os discípulos seriam reconhecidos como seguidores de Jesus. Na verdade,
esse novo mandamento que Jesus dá não é um mandamento novo. Na verdade, esse novo mandamento que Jesus dá é um relembrar, um trazer de novo à mente uma palavra que os discípulos que vinham da tradição judaica conheciam muito bem. Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, fala do amor pelo próximo, do amor um ao outro. E eu quero ler contigo, então, Levítico 19, dos versículos 16 a 18, que diz assim: Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E ele diz ainda, eu sou o Senhor. Todo israelita sabia que Deus pedia amor ao próximo como uns fundamentos, uma consequência, digamos assim, da espiritualidade judaica. Qualquer israelita sabia que a aliança que havia entre Deus e o povo de Israel exigia que houvesse essa observância do amor um pelo outro, do cuidado um pelo outro, do importar-se um com o outro. Por isso, quando Jesus aqui diz para os discípulos, em João capítulo 13, versículo 34, cuidem, amem um ao outro como eu vos amei, ele está, de alguma forma, buscando essa memória, buscando essa lembrança da espiritualidade judaica para a cabeça dos seus discípulos. E, portanto, ele está trazendo em si, trazendo na sua fala, melhor dizendo, toda uma bagagem de espiritualidade, toda uma bagagem de vivência. Quando um israelita ouvia, tu precisas amar o teu próximo como a ti mesmo, ele sabia logo do que se tratava. E Jesus, ele usa então essa mensagem do Levítico para trazer ao coração dos seus discípulos a lembrança daquilo que eles já sabiam. Mas aí vem a pergunta, em que consiste então a novidade? Onde está propriamente a novidade? Por que, pastor, tu estás dizendo que o amor é o novo e velho mandamento? Se Jesus está evocando uma memória, uma lembrança, um conhecimento, uma sabedoria, uma experiência da espiritualidade judaica para dentro da espiritualidade cristã, para dentro da vida dos discípulos, em que consiste? Onde está a novidade? Vamos ler outra vez o versículo 34. Leiamos novamente o versículo 34 de João 13. Ali diz, um novo mandamento lhes dou. Dois pontos. Amem-se uns aos outros. Ponto. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Uma leitura atenta nos revela qual é a novidade. O mandamento é o mesmo, é o velho mandamento lá de Levítico. É o velho mandamento que está sendo trazido à tona. Mas o padrão do amor é que muda. O padrão do amar o próximo é que muda. O padrão do amor aqui é o próprio Cristo. Quando ele diz, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. O padrão do amor é que muda. O padrão do amor ao próximo é que muda. E é interessante a gente olhar no texto grego de João 13, quando ali diz, como eu os amei, essa palavra como, ela não é usada no sentido de comparativo, mas ela é usada no sentido de exemplificação, não de comparativo. Não que os discípulos vão conseguir amar o mesmo tanto que Jesus consegue amar as pessoas, não é nesse sentido, mas é Jesus se colocando como exemplo, como aquele que se torna o protótipo, o tipo, o modelo que os cristãos, que os seus discípulos devem
imitar. Como eu os amei, devem vocês amar-se uns aos outros. Se a gente olha para Jesus como exemplificador do amor ao próximo, a gente percebe que todo o ministério de Jesus foi fortemente marcado pelo amor um pelo outro, pelo amor ao próximo. Por exemplo, Jesus constantemente demonstrava amor pelas pessoas através das parábolas. Ele contava parábolas com o objetivo de as pessoas entenderem as verdades profundas do reino de Deus. Ele poderia simplesmente ter dado uma aula de teologia judaica, mas não, ele usa coisas do dia a dia, ele usa coisas do cotidiano das pessoas para exemplificar as verdades profundas do amor de Deus pela humanidade. As parábolas, o método pedagógico das parábolas é uma demonstração de amor pelas pessoas, porque as pessoas entendiam facilmente o que Jesus estava querendo dizer de uma maneira muito simples, uma profunda e consistente verdade do amor de Deus. As parábolas são demonstrações do amor de Deus, de Jesus para com as pessoas ao seu redor. Nós vemos ainda Jesus demonstrando amor por pessoas quando Jesus estende o perdão. Em Marcos, o capítulo 2, Jesus diz: vai, os teus pecados estão perdoados. Ele diz isso para um homem que está com um problema de saúde. Esse homem, além de ouvir a palavra do perdão, ainda experimenta a cura do seu mal. Jesus estende perdão como forma de amor. Jesus estende misericórdia como forma de amor. E nesse sentido ele se torna modelo para nós, ele se torna exemplo para nós. Não como comparativo, eu quero ser como Cristo, mas eu quero fazer como Cristo. É essa a ideia que existe por trás. Jesus demonstra amor pelas pessoas quando ele dialoga. João, capítulo 4, a mulher no poço de Jacó, uma demonstração de amor para com aquela pobre pessoa, para com aquela pobre mulher. João, capítulo 8, Jesus e a mulher que foi flagrada em adultério, é uma demonstração de amor por aquela pessoa, por aquela vida, por aquela pessoa que pela lei deveria ser morta, mas Jesus estende a ela a mão de misericórdia, de bondade, do amor e revela um Deus que ela não conhecia. Revela um Deus que ela não entendia, revela um Deus que naquele momento para ela seria a razão da condenação, da morte, mas através do diálogo que Jesus tem, o amor de Deus é demonstrado, o amor de Deus é estendido. Portanto, o novo mandamento que Jesus dá é baseado naquele antigo mandamento de Levítico, mas o padrão do amor ao próximo é que muda. E essa é a novidade desse mandamento. O amor ao próximo tem um novo padrão. Cumprir as regras, cumprir os mandamentos, cumprir o que for estabelecido, cumprir aquilo que deveria ser cumprido. Agora não, agora é diferente. Agora o amor ao próximo, que é o mandamento lá de Levítico, continua valendo, mas o padrão muda, o modelo muda, a maneira muda, o jeito muda. Não é mais por temor, não é mais por imposição, não é mais por nada disso, mas é porque Cristo demonstrou esse amor profundo, porque Cristo demonstrou esse amor verdadeiro. Jesus coloca-se a si mesmo como o parâmetro, como o padrão do amor, e nesse sentido Jesus avança quando ele coloca a si mesmo como o parâmetro do amor ao próximo. Ele avança em que sentido? Ele avança no sentido de querer tirar as pessoas simplesmente do cumprimento cego da lei. Porque a lei também dizia no Antigo Testamento que caso alguém ferisse alguém com intenção, esse alguém seria punido na mesma medida, ou seja, seria ferido também. Se alguém matava, seria morto também. É a lei do talião.
A lei do talião, por exemplo, a gente encontra lá em Deuteronômio 19, versículo 21, onde diz: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Até na nossa cultura brasileira, nos nossos ditos populares, a gente diz olho por olho, dente por dente. Isso é baseado em Deuteronômio 19, 21. Jesus quer tirar as pessoas dessa escravidão do ter que amar o próximo porque é lei, porque é imposição. Ele tira, ele resgata as pessoas desse mundo e coloca elas num novo mundo, onde o amor ao próximo continua valendo, mas continua valendo porque Jesus mostrou o que é verdadeiramente amar as pessoas. E quando Jesus está dizendo um novo mandamento vos dou, Ele está querendo resgatar a ideia do Antigo Testamento, mas trazendo para dentro da nova realidade, para dentro do novo momento, um novo padrão do amor que é Ele mesmo. E mais adiante ele demonstra na sua inteireza o que é esse amor ao próximo. Ele demonstra na sua inteireza o que é esse amor ao próximo quando ele dá a sua vida na cruz, quando ele morre na cruz, quando ele dá a sua vida por cada um de nós, pecador, para que possamos nós experimentar no nosso corpo, na nossa vida, na nossa espiritualidade, na nossa essência, a misericórdia, a graça, a bondade e o amor do Senhor. O mandamento é o mesmo, mas o padrão muda. O padrão é Jesus. E aqui a gente chega ao ponto central da espiritualidade cristã. A gente chega ao ponto central da vida com Deus. A partir de agora nós temos um novo padrão. É o padrão de Jesus. E ele extrapola a realidade do tem que, do deve, do tem que ser assim, para ir de encontro ao mundo carente de amor, para ir de encontro ao mundo carente de compaixão, de misericórdia, de graça. E aqui nós temos que olhar para esse novo mandamento do Senhor e ver que esse mandamento do Senhor, ele se torna a identidade, a face dos discípulos de Cristo. Tanto que ele vai dizer no versículo 35 de João 13, e o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Por isso, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus coloca os cristãos, os seus discípulos, num novo momento, quando ele diz assim: o amor de vocês vai ser a identidade de vocês. E nesse sentido eu penso que nós, cristãos que vivemos no século XXI, na era da pós-modernidade, no tempo da pós-verdade, como alguns estudiosos estão chamando esse tempo, nós precisamos nos dar conta do que isso significa. No amor uns aos outros, a partir do exemplo de Cristo, o mundo saberá que nós somos seguidores de Jesus. E aí nós precisamos, de fato, olhar para nós e nos perguntar: será que esse amor, ele tem perpassado as nossas relações de fraternidade, as nossas relações profissionais, as nossas relações familiares? Será que nós ainda somos hoje conhecidos como aqueles que seguem a Jesus por viverem uma demonstração diária e constante do amor de Deus? Eu faço essa pergunta para mim mesmo com certo medo, porque eu vejo que em muitos momentos, a espiritualidade cristã de nossos tempos é uma espiritualidade, é uma vivência da fé distante do amor uns para com os outros. Eu amo o outro se ele concorda comigo na política. Eu amo o outro se ele concorda comigo nesse aspecto.
Eu amo o outro se ele for do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Eu amo o outro se ele não bate de frente comigo. Eu amo o outro se as escolhas dele forem as escolhas que eu acho que são as certas. Eu amo o outro se esse outro me ama também. Eu amo o outro se ele participa do meu grupo. O nosso amor é condicionado. Vivemos uma realidade de amor pelo outro ser condicionado. Ser condicionado aos nossos estereótipos, ser condicionado àquilo que nós julgamos ser o certo. Nós amamos o outro na medida em que somos amados com retribuição e por aí vai. Penso que muitos grupos de pessoas que nos dias de hoje são seguidores de Jesus são nocivos para o mundo, não são atrativos para o mundo. São inclusive pessoas que talvez prestam um desserviço para o reino de Deus. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. O nosso mundo, o mundo em que vivemos, é um mundo extremamente carente de amor. É um mundo extremamente carente de amor, de acolhimento, de compreensão, de misericórdia, de bondade. Eu penso que nós vivemos num mundo em que os cristãos, de alguma forma, tornaram-se fariseus ou libertinos. E perdemos a essência do que é a vida com Deus, que é o amor. Vivemos tempos de um farisaísmo medonho, em que as nossas igrejas jogam pedras naqueles que Jesus abraçaria e diria: vem. Eu penso em algumas posturas extremamente agressivas de algumas igrejas, de algumas pessoas, de alguns grupos que se dizem cristãos. Vivemos períodos sombrios em que quem não se enquadra naquilo que determinado grupo de cristão diz, esse é o jeito de viver, essa pessoa é taxada, é condenada e é afastada. Eu penso nas inúmeras pessoas que não são acolhidas em determinados grupos. Eu penso talvez em pessoas que tenham escolhas sexuais diferentes da maioria no sentido de não serem héteros. Pessoas assim muitas vezes são apedrejadas por determinados grupos de cristãos. Se nós talvez estivéssemos presentes quando aquela mulher lá em João 8 foi flagrada em adultério, em muitas igrejas, talvez nos dias de hoje, ela seria apedrejada. Eu penso que talvez em muitas situações, como a do filho pródigo, irmãos nossos iriam dizer: esse cara não é digno nem de estar sequer servindo como empregado na casa do pai. Eu penso talvez em nós, como donos de hospedaria em Belém, quando Jesus está para nascer. Não tem lugar aqui para uma pobre mulher que vem montada num burrico de muito longe, vire-se. Queridos, eu toco num ponto que para mim é importante demais. Eu penso que nós como igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando de nenhuma denominação em específico, eu estou falando de movimento evangélico, movimento cristão, movimento de confissão cristã evangélica brasileira. Eu penso que nós perdemos a relevância no mundo porque nós esquecemos que é no amor uns para com os outros que nós demonstramos a presença de Cristo entre nós. Eu disse que muitos movimentos, muitas denominações, muitas igrejas, muitas comunidades, muitos grupos de cristãos ou tornaram-se fariseus, condenando quem é diferente, quem tem posturas diferentes, quem tem escolhas diferentes,
Mas também nós temos o contrário, temos grupos que se tornaram libertinos, no sentido de não ter mais critério, de não ter mais nem que dizer para esse mundo, porque se amoldou tanto a esse mundo que perdeu a sua característica fundamental, que é ser sal e luz nesse mundo. Quando Jesus diz, vocês são sal e luz no mundo, ele está dizendo que o mundo precisa de sal e que o mundo precisa de luz. E quando a gente se torna libertino, quando a gente não tem mais critérios, quando a gente perdeu a essência do Evangelho, que a gente perdeu a essência do amor de Deus, a gente vira libertino e aí tudo pode, tudo... Não é bem disso que eu estou falando. Quando Jesus diz que Ele se torna o padrão do amor, Ele está falando de uma igreja, de um grupo de pessoas, Ele está falando de cristãos, Ele está falando de pessoas que são a diferença no mundo porque amam. Porque amam. Amam e através do amor a cura acontece. Amam e através do amamento a recuperação acontece. Amam e através do amor, vidas são restauradas e são resgatadas e acham de novo o sentido. Eu fico pensando que muitas vezes uma das coisas que os cristãos mais fazem nos dias de hoje é aquilo que os especialistas da lei faziam no Antigo Testamento, que é reger sobre comportamentos, sobre o que é e o que não é próprio daquele grupo. E esquecem que o padrão do amor é Jesus. O padrão do amor está demonstrado na cruz, onde Jesus morre por todos, morre por pessoas boas, mas morre também por aqueles que o açoitaram, que cravaram em seus punhos os cravos, por aqueles que o abandonaram, por aqueles que o desprezaram, por aqueles que dele fizeram piada, por aqueles que choravam por terem perdido um amigo. O amor de Jesus é demonstrado na cruz. É na cruz que o nosso valor é revelado. Quando eu olho para o grupo de Jesus, quando eu olho para o grupo dos discípulos de Jesus, eu fico pensando, mas, puxa vida, Jesus podia ter escolhido pessoas melhores, não é? Ele escolhe Pedro, que era valentão, mas na hora em que a coisa ficou feia para o lado dele, ele negou. Ele escolhe o Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. Ele escolhe o João, que era, a Bíblia nos diz que era o discípulo amado, mas eu imagino que uma pessoa de uma sensibilidade, talvez, que o atrapalhasse em alguns momentos. Ele escolhe Mateus, que era um cobrador de impostos, um cara odiado na sociedade. Ele escolhe Pedro, Tiago, João e André, pescadores, quem sabe microempresários do setor da pesca. E são esses os caras que ele escolhe. Mais alguns aí, mas ninguém que tivesse, digamos assim, uma envergadura tal a ponto de dizer eu preciso desse no meu grupo. Não, Jesus escolhe pessoas e Ele ama essas pessoas. Ele ama Pedro, Ele ama o João, Ele ama o Tiago, Ele ama o André, Ele ama o Judas, que infelizmente não conseguiu mais enxergar esse amor maravilhoso de Jesus. E Ele escolheu a ti e a mim. Quais as razões que Deus tem para me amar? Muito poucas. Muito poucas. E mesmo assim, Ele ama. E Ele diz para ti e para mim nessa manhã, ame. Ame o mundo. Ame as pessoas. Ame quem está na tua volta. Ame as pessoas que são diferentes de ti. Ame os que são parecidos contigo. Ame, ame e ame.
Se eu penso em algumas realidades onde cristãos tratam outras pessoas diferentes por conta da sua cor de pele, isso é inaceitável, isso não é amor. Isso não é amor. Onde pessoas se sentem mal na companhia de outras por conta de questões raciais, ali não há amor. Não há compreensão do amor de Jesus, não há compreensão do tanto que nós fomos amados por Cristo. Se pessoas fazem fofoca umas das outras, ali também não está o amor. Se pessoas veem alguém passando necessidade e no máximo que fazem é dizer, puxa vida, que pena, e não fazem nada, ali não há amor. Nós precisamos entender que quando Jesus diz um novo mandamento lhes dou, como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso Jesus está colocando um novo padrão. O padrão de ir ao encontro do próximo e demonstrar amor, o amor de Jesus, o amor encarnado. E eu lembro então da primeira carta de João, nós estamos no Evangelho de João, mas eu lembro da primeira carta de João, onde João fala isso muito bem. Como é que a gente vai demonstrar amor por Deus se a gente não demonstra pelo seu irmão? Ou Tiago é ainda mais direto quando ele diz assim, como é que tu diz que ama teu irmão a quem tu vê como é que tu diz que ama a Deus a quem tu não vê, se tu não consegue amar teu irmão a quem tu vê? Quando Jesus diz, um novo mandamento lhes dou, ele está resgatando a ideia lá do Levítico, a ideia do amor um pelo outro, uma ideia que sempre esteve presente na Sagrada Escritura, que sempre foi o pano de fundo na Sagrada Escritura. Deus demonstrou amor quando Ele estabelece a aliança com Abraão em Gênesis 12. Deus demonstra amor quando Ele firma uma aliança com Noé, quando Ele salva Noé. Deus vai ao longo da história de Deus com o seu povo demonstrando amor para com os discípulos, para com os judeus, melhor dizendo, mas o tempo todo eles foram entendendo como algo legal, tu tem que fazer assim, para que o amor seja então visto e manifesto. E Jesus diz, esquece isso, o princípio do amor ao próximo está valendo, mas o padrão é outro. O padrão que não julga, o padrão que não condena, o padrão que não espanta, o padrão que não afasta, o padrão que não bota o dedo na cara e aponta os defeitos. Vocês já perceberam que toda vez que Jesus teve que apontar alguma falha, um defeito, algum desvio de alguma pessoa, ele fazia isso com uma sutileza impressionante? Com exceção de uma vez em que Jesus está no templo e ele põe as bancas dos cambistas abaixo e faz aquele auê. Com exceção disso, todas as vezes Jesus ele sempre foi muito gentil, muito amoroso, muito acolhedor para demonstrar para o mundo o seu generoso e infindável amor. E com isso Jesus está dizendo para nós também que o amor precisa ser a nossa identificação espiritual, o amor ao próximo, o acolhimento, a aceitação. Quando Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, e Ele diz mais, e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, Ele está falando de uma igreja que cresce vigorosa, que cresce com amor, que cresce tendo como fundamento o amor de Deus pelas pessoas, mas o amor entre as pessoas. O amor de Deus é algo vertical, mas também é horizontal. Não é à toa que a cruz, claro, a cruz é um instrumento de tortura romana, foi incorporado como um sinal dentro
da espiritualidade cristã, mas um sinal do cristianismo. Mas a cruz tem duas dimensões, ela tem duas travessas, uma vertical, o amor de Deus pela humanidade, e esse amor tem uma linha horizontal. Não existe projeto missionário mais impactante, não existe planejamento estratégico mais impactante, não existe estratégia de crescimento de igreja mais impactante do que o amor ao próximo. O amor sem farisaísmo, mas o amor também sem libertinagem, sem ser libertino. O amor onde o crescimento, onde o amor é o critério. Queridos, essa é uma redescoberta, essa é uma descoberta que a gente precisa fazer. Esse é um aprendizado que a gente precisa diariamente buscar no Senhor, para que nós nos tornemos nem fariseus, nem libertinos, mas cristãos que amam e que pelo amor que têm de Jesus na sua vida, refletem esse amor. Nós temos que entender que o texto sagrado, esse texto, ele é inacessível a inúmeras pessoas. Inacessível por quê? Porque não tem Bíblias? As pessoas têm Bíblias em casa, mas as pessoas não leem, e quando leem não entendem. A gente se torna a Bíblia para o outro quando a gente vive o amor de Deus na vida da gente. Isso aqui passa a fazer sentido para as pessoas quando o amor de Deus começa a fazer parte da vida da gente. Isso começa a fazer sentido, a cruz começa a fazer sentido quando a gente começa a amar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas podem fazer, oferecer ou o jeito que elas têm ou deixam de ter. Eu quero nessa manhã que tu entendas que o novo mandamento do qual Jesus fala aqui é o velho mandamento que sempre esteve presente na palavra. O mandamento do amor, mas o amor que não julga, o amor que não condena, o amor que não aponta dedos, o amor que não fala pelas costas, o amor que acolhe, que recebe, que pega a pessoa ferida, suja e machucada, como na história do jovem do filho pródigo, melhor dizendo, do Evangelho de Lucas. Como na história do filho pródigo, o amor acolhe. O amor não quer saber o que a pessoa fez da sua vida. O amor não quer saber o que a pessoa deixou de fazer da sua vida. Porque longe de Deus, na maioria das vezes, longe de Deus, a pessoa só vai fazer escolhas erradas. Longe de Deus, a pessoa só vai fazer escolhas via de regra, né? Com exceções, óbvio, vão sempre se enlamear, vão sempre fazer da sua vida um caos. Mas o amor de Jesus por mim me constrange a olhar para o próximo e ver nele alguém que Jesus ama. E esse amor de Jesus por ele só vai ser experimentado através do meu amor por ele. Eu louvo a Deus porque é assim. Eu louvo a Deus porque é assim. Porque o amor de Jesus passa por nós. Porque o amor de Jesus passa por mim. Pode ser bênção na vida do outro. Quando eu amo o outro do jeito como Jesus ama ele e do jeito como Jesus me ama. Eu quero encerrar esse nosso momento de meditação, esse nosso momento de reflexão, fazendo algumas perguntas. Como é que tu tem olhado para o outro? Será que nós temos olhado com os nossos dedos apontados, buscando achar aquelas coisas que nós condenamos, buscando achar as coisas diferentes? Como é que nós temos olhado para as pessoas ao nosso redor? O que as pessoas, quando olham para mim, experimentam? Amor ou repulsa?
Porque esse é um bom exercício para a gente fazer. Quando a gente se coloca na posição do outro e tenta analisar a gente. Será que quando as pessoas que não são do grupo dos seguidores de Jesus, pessoas que não conhecem a Cristo, quando elas olham, elas desejam ser como eu sou, ser do grupo que eu sou, ou elas querem distância de mim? Essa é uma pergunta interessante e perigosa, porque a gente pode não gostar do que a gente vai ver depois. Quando as pessoas olham para mim, o que elas veem? Elas veem o amor de Jesus na frente delas? Ou elas veem um fariseu apontando o dedo e condenando? Ou elas não veem nada porque para mim tanto faz quanto fez e deu? O amor de Jesus, uns para com os outros, é vivido através de mim. E Jesus diz: novo mandamento te dou, Everson. Um novo mandamento te dou. Ama o teu próximo. Como eu te amei, Everson, tu deves amar o teu próximo. E o amor significa amor. Amor. Como Cristo amou. Cristo amou aqueles que o apedrejaram, que o açoitaram. Cristo amou aqueles que o crucificaram. Cristo amou a ponto de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O amor. O amor. O amor é o novo e velho mandamento. E se nós quisermos igrejas fortes, se nós quisermos uma igreja luterana forte, se nós quisermos uma comunidade cristã forte, seja lá qual for a comunidade onde eu congrego, se nós quisermos uma comunidade forte, mesmo em tempos de pandemia, onde a nossa comunhão é restrita, se nós quisermos uma comunidade forte, percebam que eu não estou falando em numerosa, eu estou falando em comunidade forte. E uma comunidade forte é a comunidade que faz diferença onde ela está inserida. Lembrando que a comunidade sou eu, é tu, é todas as pessoas que seguem a Cristo. Se nós quisermos uma comunidade que faz diferença no mundo, não numerosa, mas que faz diferença no mundo, o número é consequência, nós temos que lembrar que em primeiro lugar esteja o amor a Deus, o amor de Deus por nós e o amor uns pelos outros. O amor é o novo, velho mandamento. Que assim seja na tua e na minha vida. Amém. Quero orar contigo ainda. Santo Deus, nós te louvamos e te bendizemos porque o teu amor por nós é um amor imerecido. É um amor que a gente não precisa se esforçar para ganhar. Ele simplesmente acontece porque tu és o Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Senhor Deus, nós queremos nesse momento também te pedir que tu nos ensines a amar o nosso próximo e nos ensines a fazer a tua vontade no quesito do amor. Senhor, nós somos muito rápidos, muito ágeis em julgar, condenar, em enquadrar, em separar pessoas, em condenar e por aí vai. Que nós sejamos mais ágeis ainda em demonstrar amor, misericórdia e bondade. Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos como Igreja Luterana do Fundo Canoas. Ajuda-nos, Senhor, como cristão onde estamos, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas ocupações. Ajuda-nos a viver o amor pelo próximo. Amor que tem clareza do que é o teu plano para a vida humana. Amor que tem clareza do que é a tua vontade para a vida humana. Mas um amor que acolhe e que acolhe para curar, acolhe para restaurar, acolhe para mostrar caminho e direção. Senhor, assim nós pedimos a tua ajuda
e pedimos, Senhor, ajuda-nos a amar. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Que tu sejas instrumento de amor, tu sejas instrumento de salvação, tu sejas instrumento de vida, onde quer que tu estiveres. Assim esteja o Senhor contigo. Que a bondosa mão de Deus te conduza e te capacite a amar o próximo. Amém. Um forte abraço para você. Obrigado pela companhia. Que Deus abençoe e guarde tua vida e que essa palavra continue falando ao teu e ao meu coração. Um forte abraço e até na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,